Aqui. אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתביתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצוותכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבביכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם ביתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצריך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת וישמרו לכם בנפתי לבביכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים וכשתהביתם לכם הרע אף אדוני בהם וצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם בחרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבביכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורבך ובקומך וכתביתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם בימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם כימי השמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת לכם ועשו לכם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת וחיה להם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי וחייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר חוצאתי אתכם מארץ מצרים לחיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת אמן. Amém. Louvado seja o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Hashem,
o Eterno, bendito seja o seu nome. Não é verdade? Deixa eu só colocar aqui um fundo para ficar bonito. Deixa eu ver aqui. Não posso agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver um minutinho que eu já volto. Peraí. Pronto. Agora sim. Shalom. Shalom Adonai Adonai Echad. Shalom a todos os irmãos e a todas as irmãs, a todos os filhos de Deus, o Eterno, o Criador, o único. Nós estamos dando sequência hoje falando sobre a Trindade, né? O Deus Trino, o Pai, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Brasil, a maioria dos brasileiros, bem como de cristãos, em bilhões, e os seus ramos protestantes, evangélicos, pentecostais e neopentecostais, cresceram e herdaram o dogma e a doutrina da Santíssima Trindade, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse, óbvio que é um assunto bem delicado, porque envolve emoções, sentimentos, envolve experiências com o Espírito Santo. Profecias, revelações, línguas estranhas, dons. Mas você sabe, de fato, historicamente, pelos escritos, aonde e como surgiu a crença, o acreditar na doutrina da Santíssima Trindade? Lembrando que o Mestre e o Elohim, Yeshua, não o Deus Criador dos céus e da terra, mas o Mestre, o Rabi Yeshua. Lembrando que ele disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Nós vamos hoje dar apenas uma pequena introdução sobre esse tema já tão debatido, discutido no Vejam Só, nos canais de debate, nas aulas de faculdade, nos ensaios, não é? De teses de faculdades teológicas sobre a Trindade. Então hoje eu vou falar só um pouco e amanhã, obviamente, eu volto. Começando hoje falando sobre a Trindade. Eu cito primeiro Devarim em hebraico, que é o Deuteronômio na sua Bíblia. Você que é católico, você que é evangélico, você que é protestante, que é pentecostal, que é neopentecostal. Deixa eu só pegar aqui o meu óculos. Aí, daqui, ó. Olha só. O Deuteronômio, capítulo 6, e versículo 4, Devarim, em hebraico, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus,
é o único Deus. Agora, vamos para os livros conhecidos como Novo Testamento, no Evangelho de João. É discípulo de Jesus, posteriormente apóstolo dele, missionário dele. A palavra apóstolo, em grego, nada mais é do que missionário, o enviado. Olha o que João fala concernente ao Pai das Luzes, ao Avum de Bashmaia, ao Avum, ao Abba Pai, ao Criador. João escreve no Evangelho de João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, como único Deus verdadeiro, e a Yeshua, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes. A Jesus Cristo, palavra Cristo, em hebraico, Messias, ou ungido. Em grego, palavra Cristo, a mesma coisa. Escolhido, ungido. Palavra Cristo não se refere e não aponta o Cristo, o ungido, para Deus. Não aponta para Deus, aponta para ungido. Houveram, na história dos hebreus, dos judeus, israelitas, do povo de Israel, vários Messias, vários Machias. Moisés foi um Messias. José foi um Messias. Josué foi um Messias. Porque foram homens ungidos para um propósito político e militar, e também para guardar a Torá, para guardar a lei de Deus. E assim eles desempenharam bem o papel de Messias, em grego, Cristo, ungidos, para a função, a incumbência, a missão que lhes fora determinada. Ou seja, falar de Deus, libertar o povo à base da espada, do sangue, da guerra bélica, da guerra militar, derrotando filisteus, derrotando amorreus, jebuseus, cananeus, povos pagãos. Portanto, assim como na Torá, em Devarim, em Deuteronômio 6, 4, está a oração máxima: ouve, ó Israel, chama Israel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu quero que você escute, veja, assista com bastante atenção. E aprenda a origem da doutrina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 deuses. Mas como pode haver 3 deuses? Se Devarim, em hebraico, Deuteronômio 6,4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Deus. E também, quando nós olhamos para o livro de Isaías, o livro de Isaías 43:10 também nos diz assim:
Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais, que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Quem está falando aqui? É inspiração humana? É somente o profeta Isaías? Presta bem atenção nestas palavras do profeta Isaías. Se as profecias de Isaías lhe cabe muito bem no momento e na hora que lhe convém, igreja evangélica, igreja protestante e igreja católica. Esta palavra do Eterno, esta profecia do Todo-Poderoso, esta revelação e afirmação também deve valer. E é palavra eterna. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. E depois de mim nenhum haverá. É no futuro. Depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vós sois as minhas testemunhas. Se nas escrituras hebraicas, se os pais da fé, se os livros que narram a origem, o princípio do mundo, registram declarações da existência de apenas um só Deus. Então, de onde vem o politeísmo? De onde vêm outros deuses? Você pode estar feliz, e com todo respeito, por ser católico, apostólico romano. Você pode estar feliz por ser protestante, batista, metodista, presbiteriano, wesleyano, luterano. Você pode estar feliz por ser evangélico, assembleiano e tantas outras denominações evangélicas, pentecostal ou neopentecostal. Você pode estar feliz com essas nomenclaturas que o identificam como alguém religioso. Mas você atentou para as Escrituras? Vós sois as minhas testemunhas. Aí vem aquela piada desgastada, pífio, idiota. Testemunha do quê? Eu não vi nada quando eu estava lá. É verdade. Testemunha do quê? O povo de Israel, óbvio que naquele tempo, tinha sido testemunha de muitos milagres, fenômenos. Abertura de Mar Vermelho, libertação do Egito,
fogo, coluna de fogo, de nuvens, codornizes, o maná, as águas se tornaram potáveis, água da rocha, e tantos fenômenos sobrenaturais ocorridos em meio a esse povo. E você vai me dizer, mas eu nunca vi isso. Mas você não vê porque não quer. Porque todos os dias da nossa vida, nós enfrentamos um mar vermelho ou um mar morto, sem oxigênio. Todos os dias nós enfrentamos as piores espécies de predadores do mar, do ar, da terra. Tubarões, piranhas, serpentes, cobras, escorpiões, abutres, urubus, carniceiros. Todos os dias passamos e parece que vivemos em um deserto longe de um oásis. Todos os dias parece que somos escravos de alguém ou de alguma situação. E todos os dias temos testemunhados a provisão, a misericórdia, a interação única do Criador para com cada um de nós. O Espírito do Eterno, nesta noite, nesta introdução sobre a Trindade, por intermédio desta palavra, é como que se estivesse nos convocando, nos chamando a sermos testemunhas dele, a partir de hoje. Testemunha do quê? Testemunha dos atos. Testemunhas dos atos espirituais do único e do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Então, nesta introdução hoje, nós vamos falar sobre três deuses, sobre a Trindade, aonde está nas Escrituras o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aonde está nas Escrituras hebraicas, não é? A existência de três deuses. Aí você vai me dizer, isso está lá em Bereshit, em hebraico, está lá em Gênesis, que diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, assim o façamos, macho e fêmea, homem e mulher. Ok, porque isso está no plural. Mas talvez você não saiba que esse façamos, não é? Deus, e disse Deus, façamos, nesse plural existe aí um segredinho que você não conhece do hebraico, que é a gematria, que em hebraico não tem os números matemáticos. O hebraico é muito rico. Então, quando diz façamos, lá, Elohim, a palavra Deus, ela é Elohim. E Elohim, é assim que se entende Elohim. O prefixo, a raiz, o prefixo, é um Deus só. É o Criador dos céus e da terra. Vem o tronco da palavra e o sufixo, que é o final da palavra, rim, está no plural. E esse plural não se aponta para vários deuses, como muitos acreditam. Se aponta para Elohim, e Elohim no plural, não no singular, mas no plural, em hebraico, Rim, Elohim, quer dizer Deus único e quer dizer também sacerdote, profeta, rei, homens políticos, poderosos, imperadores, anciãos e juízes, todo homem de posição com uma sabedoria acima da média. Ponto final. Mas não significa que sejam deuses como o Eterno, como o Criador. Somos deuses com D minúsculo, no sentido de sermos capazes de raciocinar, de pensar, de criar coisas, como temos crescido, evoluído ao longo da história humana sobre a face da Terra. A fase do bronze, do metal, da pedra lascada, a fase da Revolução Industrial, não é? O descobrimento de tantas coisas, tecnologias, estradas, ruas, carros, trens, metrôs, aviões, helicópteros,
tanques, bombas, armas nucleares, remédios, químicas. Nesse sentido, somos deuses, porque aí herdamos de Deus o seu Ruach HaKodesh, o Espírito que soprou. Este Espírito que soprou sobre o nosso Bassar, corpo físico, e criou a Nefesh em hebraico, que é sinônimo de alma, que em grego é pneuma. Então pensamos, desejamos. A alma nos liga ao corpo Bassar. Sensações, desejos, sexo, fome, alegria, tristeza, choro. Mas a alma, quando ela está conectada com o Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo, o Espírito do Criador que soprou sobre nós, então nós temos os pensamentos e temos as ideias e os desejos da espiritualidade. Por isso que todo ser humano nasce já com uma inclinação, uma predisposição para a espiritualidade. E ele vai buscar preencher esse buraco, esse vazio, saciar essa sede, essa fome, em qualquer lugar que aponte, talvez, para Deus, qualquer lugar que se diga religioso, relicário. Você entende? Por isso que tem centenas e milhares de religiões, de culturas, de usos, costumes, e centenas e milhares de rituais, e de teorias e teologias. É por isso. Porque temos o Ruach HaKodesh, Kadosh, o Espírito Divino, já em nós. E esse Espírito Divino está em nós desde quando nós somos formados no ventre de nossa mãe. Porque esse Espírito Divino nada mais é do que a consciência, a válvula de escape, a consciência. Se tem alguém que pega no teu pé quando você está pensando em fazer alguma coisa errada, é a consciência. E a consciência não é humana. A consciência não é da alma humana. A alma humana são só os neurônios coligados do prazer, da satisfação. Puxa, eu gosto de Coca-Cola, eu gosto de Guaraná, eu gosto de salgadinho, eu gosto de sorvete. Eu gosto de moto, eu gosto de carro, eu gosto de cerveja, eu gosto de caipirinha. Eu gosto de roupa, de tênis, de marca. Eu gosto de casa, eu gosto de cavalo, eu gosto de carro. Eu gosto disso, daquilo. Isso é a alma humana. Isto é a pneuma em grego, ou o nefesh em hebraico, conectado junto com o bassar, corpo, carne, corpo humano. Língua, degustação, nariz, cheiro de odores, olho que vê as coisas bonitas, coração que bate de emoção e de alegria ou de tristeza e de choro. Portanto, o Espírito Santo, o Ruach HaKadosh, já está com o ser humano desde o princípio da criação da humanidade. Agora vamos entender a questão de três deuses dentro da doutrina, do dogma católico, apostólico, romano. Preste bem atenção nisso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Menos a mãe. Eu vou te explicar o porquê. Esquisito, né? Como que um pai pode gerar um filho sem ter uma mãe? Em todas as outras culturas pagãs, Serofenícia, Medos e Persas, romanas, babilônicas, egípcias, gregas, indo-europeias, como nas mitologias nórdicas e até nas mitologias africanas de Aruana, como todas elas têm deusas. Tem deuses homens e deusas mulheres. Só na mitologia hebraica, ou digamos, na mitologia católica, apostólica, romana e protestante, não tem
de onde vem Jesus, se ele é filho de um Deus Altíssimo, eu pergunto com todo respeito, aonde está a mãe de Jesus? Se ele é filho de um Deus, se ele é Deus, como Criador dos céus e da terra, por que é que no cenário desta família espiritual, desta família da cultura cristã romana, aonde está a mãe de Jesus como um Deus? Porque na cultura e mitologia grega, na cultura e mitologia babilônica, na cultura e mitologia romana, existem deuses, não é? Cronos, Apolo, Zeus, Afrodite. Só na mitologia católica, apostólica, romana, só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é hermafrodita, então? Aonde está a mãe de Jesus espiritual no céu? Vamos entender um pouco essa complexidade. E é óbvio que eu respeito o seu crer. O que você acredita é livre e espontânea vontade. O que você acredita deve ser respeitado. Agora vamos para o que está escrito de verdade. Uma coisa é ponto de fé, uma coisa é fé, é você acreditar, é algo, sabe? A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova daquilo que não se vê. Andamos por fé e não por vista. Amém. Eu respeito isso. Mas o que está escrito? O que o livro ou os livros que você tem nas suas mãos falam sobre a Trindade? Essa história, não é, de deuses nos deixa louco mesmo. Porque antes de surgir a Torá, as escrituras de Moisés, o mundo, os povos, as tribos, os clãs, já conviviam com os seus deuses. Sabia disso? Antes de surgir a Torá de Moshe, de Moisés. Lá o monte, Horebe, o Sinai, os 10 mandamentos. Antes de surgir, já existia deuses no mundo. Reais? Não. Imaginários? Sim. Mitológicos? Sim. Lendas? Sim. Fábulas? Sim. Como eu disse no começo, desde quando o ser humano foi criado, foi soprado o Ruach HaKodesh, o sopro, o vento com violência, que deu espírito e que gerou alma. E essa alma sempre teve necessidade de ter uma conexão, não só com o corpo, com as emoções do mundo, mas conexão com espiritualidade. Conexão com Deus, de alguma forma. Ou algum Deus. De alguma forma, de alguma maneira, a população mundial, que foi criada, segundo o livro de Moisés, Bereshit, Gênesis, capítulo 1, não é? Sede fecundos, crescei-vos e multiplicai-vos. De alguma forma, não sei explicar, essa população talvez se perdeu do verdadeiro Deus, se perdeu pelo caminho, abandonou Deus, virou as costas, ou Deus virou as costas para esse povo. E começou a tratar só de um tal Adão e Eva. É meio ambíguo essa história. Mas vamos lá. Então, antes dos ensinamentos de Moisés recebidos por Deus, segundo Devarim, Deuteronômio 6, segundo o livro de Deuteronômio, o livro de Êxodo, segundo Levítico, antes de ter toda a lei, o Código Civil e o Código Penal para os hebreus, para judeus e israelitas, haviam outros deuses sobre a face da terra. Porque, veja só, livro de Josué, capítulo 24 e versículo 12. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora, jogai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ok? Presta bem atenção. Você sabia que Abraão, ou Abraham, filho de Terá, vem de Ur, da cidade de Ur, e que lá já haviam a crença em dezenas ou centenas de deuses?
Sabia disso? Que Abraão não era monoteísta. Sabia que Abraão adorava outros deuses e praticava outros sacrifícios e rituais a deuses? Quem sabe, quem pode, né, garantir? Quem sabe? Por que não? Abraão teria sacrificado, porque os hebreus também fizeram muito isso, os israelitas fizeram muito isso, com as influências pagãs, toda vez que eles pecavam e eram cativos de outros povos. Quem sabe Abraão não teria oferecido sacrifícios a Moloque, ou a Dagon, ou a Baal-zebub? Porque a origem da região de onde veio o pai Abraão é a origem dos babilônicos. Os babilônios tinham os seus deuses, que eram Marduk, o deus da Babilônia, de onde saiu Abraão também. Marduk, o deus dos deuses, o mais importante no panteão babilônico, era também, presta bem atenção, Marduk era também chamado de Bel, que significa Senhor, associado à água, ao julgamento e à vegetação. Os babilônicos acreditavam que era Marduk o responsável pela escolha do rei da Babilônia. Vai vendo de onde veio Abraão. Vai vendo. Isso para você entender lá na frente, no futuro, não é? A história da Santíssima Trindade. Apsu, progenitor dos deuses, esposo de Tiamat. Ó, até o Tiamat entra na história. Só esse aqui são só os deuses babilônicos, tá bom? Tiamat, deusa primordial, mãe dos cosmos, representa a água dos oceanos. Lahamu representa muitas vezes como uma serpente. Era filha de Apsu, com Tiamat. Representava o lodo dos oceanos. Tá vendo? Nas culturas e nas mitologias babilônicas e outras culturas, os deuses geravam filhos, se casavam, como o Marduk e Tiamat, que geraram a deusa Lamarrum. Olha lá, Lamarrum representa muitas vezes uma serpente. Ela era filha, de Apsu com Tiamat. Eu falei sobre Apsu aqui, ó. Apsu é o deus progenitor dos deuses, esposos de Tiamat. Então, Apsu, né? O deus Apsu com a deusa Tiamat da mitologia babilônica tiveram um relacionamento e tiveram um filho, não é? Chamado Lahamu, que veio a ser representado como o deus dos lodos dos oceanos. Ansar, deusa do céu. Samas ou Chamarré, deus do sol e da justiça. Babilônia, Acádia e Assíria. Kizar, deusa que representava a terra. Enki, deus das águas, doces dos rios e lagos. Era também associado ao conhecimento. Anu, deus dos espíritos, dos demônios, das constelações. Juiz dos deuses, dos homens. Olha de onde vem aí a historinha dos demônios, cultura babilônica, não é? Vem lá do deus Anu, deus dos espíritos, dos demônios, porque no hebraico não tem nada disso. Sarpanitu, deusa mãe, padroeira da Babilônia, era também considerada protetora das mulheres grávidas. Tá vendo? Toda cultura tem deusa. Toda mitologia tem deusa. Até na mitologia africana, não é? Na mitologia africana, Aruana, tem a deusa dos mares, a Iemanjá. Vamos lá. Nabu, deus da escrita e da sabedoria. Nergal, deus do submundo. Aqui já começou, ó. O Nergal já começa. O Nergal e o Anu têm uma ligação. Um é deus dos demônios, dos espíritos maus, das constelações.
juiz dos deuses, dos homens, o outro é Nergal, deus do submundo. Submundo, a associação com o inferno. E o Azur, deus da guerra para os sírios. Tem também o Tasmetu, deus dos espíritos e do amor. Esses foram os deuses da mitologia babilônica. Tudo isso para você lá na frente, quando estiver no meio da live, você entender de onde surgiu também a mitologia católica, apostólica, romana, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Lembrando que nós lemos no começo, não é? Da live, Devarim 6.4, Deuteronômio 6.4, que diz que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso único Deus. Devarim 6.4. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Continuando, falamos sobre a mitologia dos deuses da Babilônia. Agora vamos para os deuses egípcios. Presta bem atenção que toda mitologia tem deusa. Mas esses deuses não eram reais. Ninguém nunca os viu. Não tinham corpos, não eram táteis. Esses deuses eram nada mais, nada menos do que uma invenção imaginária da parte religiosa de cada povo, não é? E esses povos externavam talvez as suas frustrações, raivas, desejos, crenças psicopatas religiosas que tem que matar, sacrificar, derramar sangue, matar animais ou matar crianças. Tem que fazer algo para chocar mesmo, para lacrar, para chamar atenção, para causar pânico e medo, para ver se chama uma força, uma energia de algum lugar, de alguma espiritualidade, para saciar a sua ansiedade, saciar a sua carência psicoespiritual e emocional, ou realizar os seus desejos. Esses deuses nada mais eram do que os sentimentos humanos dentro desses povos. Assim como também foi no egípcio. Ra, deus do sol, principal deus da religião egípcia, o pai dos deuses. Tot, deusa da sabedoria e do conhecimento, representada pela lua. Anubis, deus dos mortos e do submundo, era também o deus da mumificação e orientador das almas no mundo após a morte. Era representado com o corpo humano e cabeça de chacal. É um mamífero canídeo, né? Cabeça de cachorro. Então, o Anubis, com o Anu e o Nergal, formam esses deuses babilônicos e deuses egípcios que dominam aonde? Dominam o submundo. Digamos, o mundo dos mortos. O inferno, não é, com os seus anjos, com os seus castigos, com os seus fogos, etc. Mas tudo isso não passa de imaginação, tanto dos babilônios quanto dos egípcios. Continuando, Bastet, deusa da fertilidade e protetora das mulheres grávidas, geralmente representada com a cabeça de um gato. Tem o Hathor, deus associado ao amor, alegria, dança, vinho e festas. Heros, deus do céu e restaurador da ordem, cabeça de falcão. E o Karnum, deus da criatividade, controlador das águas e do Nilo. Tem também o Maet ou Maat, deusa da justiça, verdade e do equilíbrio cósmico. Pitar, deus das obras feitas em pedra, dos escultores, dos artistas, não é? Tem Sete, olha de onde vem o Sete, lá do Egito, uma entidade do Egito, deus do Egito,
Você conhece o Senhor Sete por aí, claro que com todo respeito, né? A origem é da Laquia, do Egito. E olha só quem era o Sete no Egito, o Deus Sete para os egípcios. Olha só quem ele era. Deus do caos, Deus da tempestade, mal, desordens, seca e violência. Ele tinha a cabeça de um cachorro. Esse é o Deus Sete. E as suas proezas, os seus poderes e o que ele fazia com a humanidade. Osíris, Deus da vida após a morte e da vegetação. Sobek, Deus da paciência, da astúcia e do rio Nilo. Ísis, deusa do amor, magia e ressurreição. Tefnut, Deus da nuvem e da umidade. Sekarmet, Deus do lado destrutivo do sol, é o Deus da guerra. Anuket, deusa da água e do rio Nilo. Veja quantos deuses estão atrelados a um rio Nilo, a água, a vida. Baldiet, Deus da proteção de Faraó, corpo de serpente e cabeça de mulher. Socar, Deus da escuridão, submundo e Deus, mais um Deus do submundo ou subentendido, lugar de trevas, não é? Limbo, purgatório, ai, 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 ui, ui, não é? Inferno de Dante, ai, que medo. Temos também o Deus o Socar, é o Deus da escuridão, é o Deus do submundo e Deus funerário. Shu ou Ru, Deus é o Shu mesmo, é o Shu, ou Ru. Shu ou Keru, não, é Shu, Deus do ar seco e da luz do sol. Mut, deusa do céu, da cidade de Tebas e esposa de Amon. Tinha grande importância na religião egípcia. Deusa do mal, não é? Sakmis, deusa da guerra, vingança e medicina. Amon, chegamos aqui no Amon, já tá lá, a Bíblia fala sobre o Deus Amon, né? Deus Amon, Deus da força, criadora da vida e do oculto, protetora da cidade de Tebas. Amonet, deusa da força e da vida criadora. Amix, deusa da sexualidade. Apis, deusa da personificação da terra. Lá nos gregos nós vamos ver o deus da porneia, o deus da prostituição, tantas coisas. Em Roma também. Bes, deus do prazer e da alegria. Dierut, deusa da sabedoria escrita. Arrepre, ou Kepre, deus da renovação. Carronso, ou Conso, deus da lua. Min, deus protetor das caravanas. Neid, deusa da caça. Upualt, deus funerário da guerra. Já estou agora na mitologia egípcia. Passamos pela mitologia babilônica, egípcia, depois romana. Para você ter uma ideia mais ou menos dessa história de politeísmo, um montão de Deus, etc. Ok? Neit, deusa da caça. Upuat, deus funerário e da guerra. Serrat, deusa da astronomia e escrita. Ir, deus da música, harmonia musical. Ratur, deusa associada à materialidade, dança e música.
e a Geb, deusa da guerra. Agora, deuses gregos, não é? Então nós passamos pela mitologia babilônica, pela mitologia egípcia, agora a mitologia grega. Zeus, quem nunca ouviu falar? Rei de todos os deuses. Ares, deus da guerra. Hades, deus do submundo dos mortos e do subterrâneo. Esse é o Hades, que o apóstolo Paulo vai citar nas suas cartas, lá no Testamento, no Novo Testamento, não é? E o Hades, e as almas, e os gritos, e os clamores, e os diabos, e os fogos, os infernos. É aqui, ó. Mitologia grega, irmão evangélico, irmã evangélica, irmão católico, irmão católica. Mentiram para você até agora, inserindo, adulterando e colocando nos concílios de Niceia, de Constantinopla, de Trento, mais 20 concílios aí, durante séculos, não é? De 300 anos, para elaborar um livro chamado Bíblia. Colocaram um montão de heresia e paganismo e mitologia, lenda e fábula para você engolir garganta abaixo, acreditar, tremer com as pernas, dar tudo o que eles querem para você entrar no céu. O Hades é um personagem da mitologia grega. Não é real. Deus do mundo dos mortos e do subterrâneo. Temos o Poseidon, não é? Que é o deus dos mares e oceanos. A gente vê muito isso nos filmes de mitologia mesmo. Guerra de Titãs, Perseu, Caçador de Raios. Essas coisas aparecem, não é? Apolo, deus da luz, do sol, poesia, música, artes, beleza masculina. A vaidade, né? Dionísio, festas e vinhos e prazer, é o deus dos cachaceiros, dos pinguços, os que gostam de tomar sua cerveja, seu vinho, suas caipirinhas, suas vodkas, enfim, as bebidas alcoólicas, o prazer, a mulherada, mitologia grega. Hermes, mensageiro dos deuses, protetor dos comerciantes, dos viajantes e dos diplomatas. Hefesto, ou Hefesto, deus dos metais, metalurgia, fogo e trabalho. Agora é mitologia grega. Crono, deus do tempo, deus dos milésimos do segundo, deus dos minutos, das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. Deus do tempo, Cronos. Pan, esse Pan, deus dos bosques, dos rebanhos, dos campos e dos pastores. Não é? Corpo de homem, da cintura para cima e a cintura para baixo, uma cabra com flauta e bebendo vinho, e com a barba comprida, bigode comprido, orelha de bode e chifre de bode na cabeça. Eros, deus do amor, da paixão. E até na mitologia grega tem então as deusas, deuses femininos, as deusas. Afrodite, Hera, Ártemis, Atena, Eucleia, Dione, Réstia, Deméter, Hebe, Eos, Nice, Filosprosene, Perséfone, Despina, Selene, Eris, Latona, Ilítia, Pandia, Medusa e Minotauro. E os deuses romanos, que fazem par com os deuses gregos, que as duas culturas se juntaram? Não é? Como a católica, quando escravizou os negros e os escravos, obrigando-os a abandonar as suas crenças, a sua mitologia de Aruana, não é? Os seus Exus, Oguns, Orixás, os seus santos, os seus guias e suas entidades. Mas os negros, muito inteligentes, não deixaram de crer em seus deuses, em suas entidades. Apenas trocaram o nome e associaram Nossa Senhora com Iemanjá, Santo Antônio com
São José, pai de Jesus, e assim por diante, foram fazendo as transformações, foram adequando, não é? Muito bem, os deuses romanos: Saturno, Júpiter, Juno, Plutão, Netuno, Vesta, Ceres, Febe, Marte, Diana, Mercúrio, Vulcano, Lucina, Baco, Latona, Sono, Mors, Aclo, Juventas, Invídia, Terra, Proserpina. Sem falar na religião dos medos e persas antigos, não é? Como o madeísmo, onde havia a dualidade entre o bem e o homem, representadas pelos principais deuses, a Ahura Mazda, ou Hormuz Mazda, e Arimã, ou Angro Mainyus. Mitra, Deus, filho de Ahura Mazda, identificado com o Sol, não é? Viajante pelo céu em uma carruagem, expulsando o mal e as trevas. Existem referências a Mitra e a Varuna de 1400 antes de Cristo como deuses de Mitane, no norte da Mesopotâmia. E é a partir daqui que começamos a ver a ideia de deuses serem incorporados na Igreja Apostólica Romana, em Roma. E agora eu não estou me referindo, com todo respeito, à igreja deixada por Yeshua, a comunidade de Yeshua, os seguidores de Yeshua, lá na Palestina. Eu estou me referindo agora em Roma. Eu estou me referindo agora por Constantino, que muito sabiamente aceitou a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver essa história. O evangelho que você tem na sua casa, de João, então, nessa introdução, eu falei sobre a mitologia babilônica, a mitologia grega, a mitologia romana. Para você ter uma ideia de deuses masculinos e deuses femininos com seus filhos, irmãos, etc, etc. Vamos entender agora como que surgiu a doutrina, o dogma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver se as escrituras batem, tem alguma afinidade, similaridade, conexão. Vamos ver se as escrituras nos ensinam isso. Porque em Deuteronômio, em Devarim em hebraico, Deuteronômio 6,4, diz: Shema Israel, Adonai, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 18:9 diz: quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações dos povos. Tudo isso, Velho Testamento e Novo Testamento, fala a respeito de somente um Deus só? Será? Novo Testamento, Evangelho de João. Evangelho, palavra grega que quer dizer boas novas. Evangelho de João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço, ó, para Deus, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a Yeshua ungido, aquele
que tu enviaste a nós. João não está dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus Pai e também Deus Filho em Jesus Cristo, aquele que tu enviaste a nós. Não, não é isso que João está dizendo. João está se referindo à entidade, à soberania, à supremacia, à unicidade de um ser supremo. Deus como Criador, Deus, Ele. E Ele divide Jesus Cristo como aquele que tu enviaste ao mundo. E não como Deus segundo Ele. E o apóstolo Paulo, Shaul, também apresenta o mesmo Deus, que também é Deus de Jesus Cristo, de Yeshua. Olha só. 1 Coríntios 8, do 5 ao 6. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, olha só. Pois, 1 Coríntios 8, 5, 6. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, com D minúsculo, quer no céu, quer na terra. Como há muitos senhores. Todavia, Paulo está dizendo, todavia, Paulo, 1 Coríntios 8, 5, 6. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses com D minúsculo, quer no céu, quer na terra, como há muitos senhores, todavia para nós há um só Deus com D maiúsculo, Hashem, Deus, o Eterno, o Criador. Só Ele é Deus. Deus. E aí Paulo diz, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E um só Senhor maiúsculo, e um só Senhor, Yeshua, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele também. Agora vamos entender. Eu li o Velho Testamento, o Devarim, Deuteronômio 6, 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o único Deus. Vimos as afirmações de Paulo e também do evangelista João, que só há um Deus Criador, só. Pode chamá-lo de Pai, mas só há um Deus nessa essência de Deus. Agora vamos entender. Lemos aqui, falamos sobre a mitologia babilônica, a mitologia grega e a mitologia romana. Deuses homens, deuses mulheres, deuses que tiveram filhos, ou seja, trindade, enfim, irmãos, brigas, guerras, inferno, submundo, não é? Vamos entender agora como chegou a ideia de dar vida como Deus a 3 seres ou a 2 seres no Novo Testamento e no cristianismo, que é uma religião fundada por Constantino. Cristianismo não foi fundado por Yeshua. Cristianismo não foi fundado pelos discípulos, ou pelos apóstolos, ou pela comunidade de bens, ou pelos santos, como você entende. Cristianismo foi inventado, fundado, constituído, formado por Constantino e 70 bispos. A astúcia de Constantino, o imperador,
depois de Cristo, não é? 272 a 337. O primeiro imperador cristão, como afirmam os católicos, usou o intuito de unir o vasto domínio, né, até onde alcançava o Império de Roma, tendo o povo, tendo o apoio dos cristãos, trazendo para a igreja as práticas pagãs de todo aquele bandeirão, de toda aquela gama, aquela galera de deuses babilônicos, deuses gregos, deuses romanos, deuses dos medos e persas, deuses indo-europeus, deuses nórdicos, não é? Odin, Thor, Hércules, tudo isso aí ele trouxe. Era um mestre em fazer o ecumenismo no seu tempo. Os cristãos estavam cansados, na verdade. Os seguidores de Yeshua, não é? Desde o tempo dos apóstolos, estavam cansados. Terceiro, quarto, quinto século, cansados de serem presos por Roma, por gregos, por fariseus, por judeus, chicoteados, chibatados, cansados de viver escondidos, não é? Cansados de correr para não ser preso, para não ser jogado aos leões, nas arenas, para não ser terem as suas cabeças decepadas nos coliseus, nas festas que eram derramar sangue. Os seguidores de Yeshua estavam cansados disso. Então o imperador Constantino, muito safo, não é? Muito inteligente, um grande articulador intelectual, mas não manjava nada de Deus, pelo menos do Deus dos hebreus, pelo menos de Yeshua, pelo menos do que aconteceu com Jesus, pelo menos do que aconteceu nas histórias bíblicas da Torá. Então ele resolve chamar 70 filósofos. Eu não vou riscar teólogo, mas filósofos, se bem que teologia e filosofia é quase a mesma coisa. Mas, enfim, chamou 70 bispos, ou então pais da igreja, que não tinham nada a ver com Jesus ou Yeshua, nem o seu sacrifício, nem a sua pregação, nada. Mas conheciam lá o hebraico e tinham condições de transliterar do hebraico ou do grego para o latim, os escritos. Então, Constantino quis fechar esse pacote, essa novidade em Roma, trazer uma nova religião, porque os católicos, os cristãos, seguidores de Jesus, cresceram de forma assustadoramente, não é? Demograficamente, cresceram muitos os cristãos. E Constantino, então, ele resolve, pela junção greco-romana, ele resolve mudar o lado da moeda. A religião oficial agora passa a ser aqueles que creem em Jesus ou Yeshua. Religião de Estado. E é lógico que os seguidores de Jesus nesse tempo aderiram às imposições, manobras políticas do Império. Primeiro, para não morrerem. Segundo, para viverem sem perseguição, sem luta, sem sofrimento, sem cadeia, sem extermínio. E antes de Constantino fazer isso, ele matou muita gente. Mas muita gente. 45 mil seguidores de Yeshua. Pois bem. Porém, o que ninguém te disse ainda é que a ideia de Pai, Filho e Maria substitui-se pela trindade já existente, as quais Constantino adorava. Pai, Mitra, Apolo, Filho, Cibele, Virgem Maria. A trindade, Pai, Filho e Mãe. E Constantino, então, vai pegar o Pai, o Deus dos hebreus, vai pegar Yeshua e vai pegar Maria para transformar numa trindade. Mas vai deixar Maria descartada, porque é mulher. Porque há o preconceito dos judeus, também há o preconceito de alguns religiosos e teólogos
teólogos da época. Então vai incorporar-se a pessoa do Espírito Santo. Esta prática, pessoal, já era conhecida desde a Babilônia, quando Nabucodonosor mudou os nomes hebraicos que bendizem a Deus, não é? Por nomes babilônicos que bendizem a deuses pagãos. Então, ao invés de Mitra, ficou o Pai, ou Jesus no lugar. Ao invés de Apolo, ficou o Espírito Santo. Ao invés de Cibele, ficou a Virgem Maria. Ó, que sacada de mestre! Como diz lá em Daniel 1,7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsassar, a Hananias, de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, Sadraque, Mesaque e Abidênego, e a Azarias, o de Abidênego. Então, sempre foi usual, costumeiro, pegar o que é oficial, verdadeiro, puro, trocar pelos nomes. Você sabia que os nomes que você cita hoje da Bíblia, até os livros que estão na Torá, Deuteronômio não é Deuteronômio, é Devarim, Êxodo é Shemot, e tantos outros. Deixa eu pegar aqui para você dar uma olhada. Ó, o Gênesis, o nome verdadeiro não é Gênesis, só tem um significado. Gênesis é origem, mas o nome que se pronuncia é Bereshit. O Êxodo é Shemot, o chamado. O Levítico é Vaikra, não é? O Números é Bamidbar. E Deuteronômio é Devarim. E assim vai durante todos os livros que você tem na sua Bíblia, os nomes são mudados, trocados, são adulterados. Os nomes das personagens bíblicas, Jacó, José, Moisés, Isaías, todos esses nomes também são mudados e são adulterados. Então essa prática de mudança de nome pelo paganismo não é de agora, não é contemporâneo, não é de Constantino, é desde o tempo dos outros impérios pagãos que sempre fizeram isso. O nome Mateus, Marcos, Lucas não são os nomes reais dos discípulos e apóstolos de Jesus. Nem Paulo é o seu nome correto, é Shaul. Ok? Enfim. Então, se você parar para pensar, você tem um livro recheado, um livro falso, um livro fake news, chamado Bíblia Sagrada, com nomes falsos, com nomes bagunçados, tudo adulterado. Mas, enfim. Então, vamos lá. Assim como os livros da Bíblia, em português, são adulterados do hebraico e todos os nomes dos patriarcas, profetas, sacerdotes, discípulos, também os nomes gregos. Bom, assim também os escravos deram um jeito de preservar suas raízes místicas e culturais com suas mitologias de Araruna ou Aruana, os seus anjos, as suas entidades, Oguns, Exus, não é? Que foram substituídos por santos católicos. Sincretismo religioso. Tudo isso para não morrerem no açoite, na fogueira da Inquisição. É a saída estratégica que os negros tiveram. Então, no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, depois de Cristo, em 325, esses assuntos foram oficializados como doutrina cristã. Essa doutrina não procede das escrituras sagradas. Atenção, católicos. Atenção, protestantes. Atenção, evangélicos. A doutrina da Trindade não procede das escrituras, já que você tem a Torá, os livros do Velho Testamento, todos, e você tem do Novo Testamento como palavra de Deus, como palavra do Senhor. Então presta bem atenção nisso, que a doutrina da Trindade não provém das Escrituras. Por quê? Marcos capítulo 7, versículo 7, Evangelho, estou citando, diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens. Essa palavra Trindade começa com Teófilo, um dos pais da igreja, bispo
de Antioquia, da Síria. No oitavo ano do reinado de Marco Aurélio, em 168, ano do Senhor, ano Domini, ele usou a palavra no segundo dos 3 livros que escreveu ao seu amigo Autólico. Ao comentar o 4º dia da criação no Gênesis, ele escreveu: da mesma maneira também os 3 dias que foram antes dos luminares são tipos da Trindade, de Deus, de sua palavra e sua sabedoria. Tertuliano, em 165. Em 165. Tertuliano, dos pais da igreja. 20 ano do Senhor, ano Domini, foi o primeiro a usar a palavra latina Trinitas. Educado em Roma e presbítero em Cartago, Tertuliano lançou as bases da teologia latina, a qual mais tarde foi apoiada por Cipriano e Agostinho, tudo apoiado na filosofia de Platão, pessoal. A doutrina da Trindade tornou-se oficial, não é? Em 381 depois de Cristo. Essa doutrina gerou controvérsias entre 2 líderes da igreja em Alexandria. No início do 4º século, Ário, 256, 336 ano do Senhor. Guarde o nome desse pai da igreja, desse filósofo grego também teólogo, Ário. Guarda o nome dele, Ário. E Atanásio, 293 a 373 ano Domini, ano do Senhor. Então, houve uma rixa, houve um quebra-pau, uma discórdia teórica sobre a Trindade entre Ário e Atanásio. Ário mantinha a ideia de que o Machia, o Messias, embora grande e poderoso, acima da terra e debaixo do céu, não é? Ele, de alguma maneira, era inferior a Deus. Já Atanásio, pelo contrário, afirmava que Cristo era igual a Deus em todos os aspectos. Em 318, no ano Domini, a controvérsia veio à tona. Ário afirmou que o Messias era realmente o Filho. Ário afirmou que se realmente o Messias era realmente o Filho de Deus unigênito, então deveria ter havido um tempo em que havia um pai, mas nenhum filho. O pai, portanto, era maior que o filho. Fiz umas anotações boas. Num concílio da igreja, presta bem atenção nisso, num concílio da igreja local, celebrado em 321, ano Domini, Ário e seus colaboradores foram excomungados da igreja por causa de sua opinião e ele foi pintado como herege dos hereges. Constantino não aceitou o entendimento de Ário, que era similar com o verdadeiro hebraico. Só há Deus, ou Pai, mas só há um Deus, um único Deus. Jesus não era o Filho unigênito, não era, portanto, Deus como é Deus o Pai. Por causa disso, e dos seus seguidores e colaboradores, Constantino não aceitou essa ideia e excomungou Ário.
Ai, ai. Eusébio também. Eusébio e Tegnes. Defendia como Ário a verdade das Escrituras. Um só Deus, um só Senhor. Nada de trindade. Embora estivessem certos, a visão de Eusébio, não é? Embora estivessem certos, os outros pais da igreja, bispos, perceberam que se aceitassem em votação a visão de Eusébio, eles estariam também aceitando a visão de Ário. Logo, em votação, ficaram com a falsa, infundada e imaginária, plagiada dos pagãos, a ideia da teoria e visão de Atanásio, a doutrina da Trindade, deuses, agora dentro da chamada cristianismo, né, que forma aí a Igreja Católica Apostólica Romana, que vem de origem pagã de Constantino, com todos os rituais, com todos os sincretismos, com todas as religiões e deuses no panteão ali dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Constantino excomungou Ário, Eusébio e Tegnes de Niceia, isolando-os e queimando todos os seus livros. Em 381, o imperador Teodósio, no Concílio de Constantinopla, ficou oficializado a doutrina da Trindade. Também foram queimados os livros evangelhos de Felipe, de Tiago, de Tomé, de Jesus, de Madalena, que narram os registros e as histórias de Jesus quando criança e adolescentes, e seu caso amoroso, relacionamento com um homem normal, casado como um homem normal, casado com Madalena, a qual amava e beijava na boca. Qual o pecado nisso? Suas traquinagens quando criança, tudo isso foi abafado, escondido, tirado dos conjuntos sagrados, do cânon, porque desabonariam, desconstruiriam a imagem de um Jesus, Deus puro, virgem, santo. Irmãos, 1 Timóteo 2, 3, 6. Há um só Deus e um só Senhor. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo, o escolhido. Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho em que se deve prestar em tempos oportunos. Hoje, nessa introdução dessa live, eu venho dar esse testemunho oportuno e dizer para você com toda tranquilidade, com todo o amor que eu tenho ao verdadeiro Deus de Israel, ao Pai eterno. Como diz Isaías, ele mesmo nos chama: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o servo a quem escolhi, para que saibais, entendais e creiais que eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não haverá outro Deus. Isaías 43, 10. Deuteronômio 6, 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o único Deus. Jesus, Yeshua, ele é Deus, mas não no mesmo nível, na mesma natureza espiritual e divina que o Criador, que o Eterno. Ele é Deus como foi Deus Moisés, Êxodo capítulo 7. E diz o Senhor: eis que te constituo como um Deus sobre Faraó. Como está nos Salmos, escrito, vós sois deuses, com D minúsculo. Deuses aqui no sentido Elohim, Deus, como eu já expliquei no hebraico. O sufixo da palavra Elohim é plural, que significa anciãos, juízes, profetas,
reis, autoridades, poderes. Jesus é Deus como um Elohim, acima dos seres humanos, dotado dos carismas do Espírito do Pai das luzes, do Pai eterno. Mas ele também foi tão humano, ser humano, como eu, como você. Olha só isso. O Isaías, capítulo Isaías, capítulo 61, fala isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Yeshua, Jesus, ele leu esta passagem na sinagoga e afirmou que esta palavra havia se cumprido naquele dia, na pessoa dele. Ele não se coloca como Deus, mas se coloca como o Cristo, em grego, se coloca como o ungido, mas não como um Deus. Portanto, os milagres, as curas, os fenômenos que o ungido, Jesus, Yeshua operou quando aqui esteve no mundo, nasceu como homem, veio como homem, através de um homem, como eu já expliquei na outra live, ele de fato veio com a sua vocação, com o seu carisma ou carismas do Espírito do Pai. O Espírito do Senhor estava sobre ele, justamente para dar força e poder, sabedoria de palavras para enfrentar os seus adversários, para calar a boca dos seus inimigos, para desconstruir teologias perversas, rudes, horríveis, assassinas, homicidas, sem perdão, sem amor e sem misericórdia. Como no caso da mulher adúltera, palavra de sabedoria, que veio da onde? Do Espírito, não que ele era possuído por um Espírito. Não existe essa história do Espírito Santo possuir e entrar em você. Não existe isso. Existe carismas, existe dons, energias de Deus sobre o ser humano, para capacitá-lo a viver a sua missão, aquilo que foi incumprido pela espiritualidade. Jesus, como um homem comum, natural, tinha o seu chamado, a sua vocação, de ser o Salvador, de trazer a aproximação do nome Emmanuel, Deus conosco, para a humanidade, para os judeus e para todos os gentios. Esse foi Yeshua, foi Jesus, mas não foi Deus, mas ele junta os seres humanos. Ele vem trazer agora o evangelho, as boas novas, para cada um de nós, mas é um homem comum, como eu e como você, e que com a força de Deus, com a sua dedicação, a sua fé, a sua devoção, o seu fervor, o seu respeito, o seu amor a Deus, ele consegue tripudiar, ele consegue preponderar-se, ele consegue solapar, ele consegue afogar, ele consegue vencer qualquer emoção e energia natural do seu corpo, que nós chamamos de pecado ou chamamos de sensações carnais. Ele consegue ter o domínio próprio, o autocontrole, como Paulo escreve aos Gálatas, domínio próprio, um dos frutos do Espírito. Jesus tinha isso, o domínio próprio. E é por isso que ele realizava os seus milagres, as suas curas e as suas libertações. Se fosse assim, então,
Elias, Eliseu, Elias também ressuscitou uma criança. Josué também conseguiu abrir o Rio Jordão. Eliseu, Elias, fogo cai do céu. Eles eram Deus também, mas eles foram Cristos, ungidos para o seu tempo, para a sua época, para o seu povo, para aquele propósito. Mas eles não eram Deus, como o Deus de Israel, como o Deus do céu. Mas eram carismáticos, eram ungidos, eram dotados de poder, em grego, diamis, poder para vencer aquele mal presente, a resistência do inimigo chamado homem, o mal chamado homem, o diabo chamado homem, o Satã chamado homem, os daimônios, o demônio chamado homem, e não espíritos. Sabedoria, inteligência, sinais, prodígios e fenômenos, todos eles tiveram e fizeram, e não eram deuses. E não foi Jesus o único que ressuscitou um ser humano. Elias também ressuscitou. E aí? Portanto, foram deuses, assim como Jesus foi Deus, mas um Elohim, um Deus comum, ser humano dotado de poder da espiritualidade, com dons. Quantas pessoas nós vemos com dons maravilhosos, que põe a mão e o outro é curado, com uma palavra o outro é curado, com um abraço, com um sorriso, o outro recebe paz, recebe graça, recebe luz. Quantas pessoas têm o dom da palavra, de entrar no meio de uma tempestade, de uma discussão, de uma briga, e consegue, na hora, calar a boca de todo mundo e trazer a paz. Compungir, comover, sensibilizar os corações ali nervosos, cheios de mágoa, de raiva, de ódio. E essa pessoa consegue trazer a paz. É um dom que ela tem, é um poder do Espírito. É uma unção, ela é um Cristo também, ela é um Deus também, porque ela está externando Deus, externando a paz, externando o amor, externando a graça. Ela está também trazendo essas pessoas ao Pai, ao reino dos céus, ao Deus Criador, ao Deus de amor, ao Deus de misericórdia, ao Deus de união. Evangelho de João, versículo 1. Eu acho que eu já li. Deixa eu ver aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Deixa eu ver. Evangelho de João 1,14. Olha só, para nós terminarmos a live. E amanhã eu volto falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Ah, mas o Espírito chora, o Espírito geme, o Espírito que nos habita tem ciúmes, etc, etc, etc. E vou falar também sobre a deidade de Jesus. Você acha que ele realmente é o único Filho de Deus? Vamos entender isso. Porque se Jesus é o único Filho de Deus, como ele trata Deus como seu próprio Deus? Não é? Como que um Deus vai ter filho sem ter esposa? Todos os deuses das mitologias babilônicas, Serofenícia, grega, romana, egípcia, todos tiveram filhos. Todos tiveram suas esposas. Por que então o Deus dos Hebreus não teria sua esposa? Por que Jesus não teria sua mãe? Descartando Maria, ser humano. Já que ele é um Deus, filho de um Deus único do céu, onde está a mãe deusa na mitologia hebraica? Não tem, porque Deus é espírito e é um só. Vamos ver aqui. 1 João 1, versículo 14, que vai dizer: E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tá vendo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Capítulo 1 de João, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não que ele era o unigênito, não que ele era o único filho, como se fosse o unigênito, como do unigênito e não do unigênito. Presta atenção nisso. 2 Coríntios 2, 5, 19. 2 Coríntios, vamos ver aqui. Diz assim, 2 Coríntios 5, 19. Olha o que está escrito. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Por Cristo, em nome de Cristo, mas para reconciliar o mundo a Deus. E não que Cristo tenha sido, ou seja, Deus como o Pai das luzes. Não é verdade? Agora, olha só. O Moisés, por isso que eu digo para você que Jesus, ele foi Deus, mas Deus com D minúsculo. Assim como foi Moisés, os anciãos, os juízes lá de Israel, não é? Como Moisés foi pela palavra Elohim, não é? O plural e o prefixo, o sufixo da palavra Elohim. Ele foi Deus nesse sentido, com D minúsculo. Não foi Deus como o Criador dos céus e da terra. Porque Moisés também morreu, Elias também morreu. E no Monte Tabor, eles aparecem para Jesus. Por isso que Jesus, Yeshua, também aparece para Shaul na estrada de Damasco, com um Deus com D minúsculo, como um Elohim, do sufixo da palavra. Deuses humanos. Deuses humanos. Quando for amanhã, a gente volta com uma continuação desse tema, falando sobre a personalidade do então Espírito Santo, criado, elaborado e colocado na Bíblia, na Septuaginta, para todos os cristãos do mundo inteiro, como a terceira pessoa da Trindade, como um Deus, não é? E colocado Jesus como um Deus também, para agradar também aos outros pagãos que acreditavam em trindades, em tantos deuses, romanos, babilônicos, gregos, enfim, não é? E para ficar uma coisa mais familiar e comum. Procure ser uma testemunha do Deus eterno, do Criador dos céus e da terra. Talvez você esteja sendo testemunha e adorador de um tremendo paganismo, de um tremendo sincretismo religioso, de idolatria pura. Talvez você esteja adorando um falso Deus. Um Mitra disfarçado de Jesus. Uma Cibele disfarçada de Maria. Um Apolo disfarçado de Pai. Muito cuidado. Que Deus nos abençoe. Oremos a Deus. Pai querido e Pai amado, ó grande e eterno Deus Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra. Pelo teu Espírito, ó grande e bendito Salvador, eterno Deus de Israel, único Deus, pelo teu Espírito, pela tua luz, pela tua palavra, pelos ensinamentos que foram nos dados por Yeshua também. Abra-nos a mente para adorarmos ao verdadeiro Senhor, Salvador, Adonai, Elohim, Deus, Criador dos céus e da terra. E derrame a sua graça, a sua bênção sobre todos os povos do mundo, sobre o nosso Brasil, sobre os políticos, dando a devida justiça merecedora a cada um, resolvendo a situação social, política, financeira, saúde, comida desse país. Salva-nos, ó Deus, da opressão e da maldade em nome do Filho. Salva-nos dos espíritos e dos homens perversos. Salva-nos, ó Deus, dos criminosos e das violências. Salva-nos, Deus, das doenças, das pragas, dos vírus, das bactérias letais. Venha com teus anjos, simbolizando o teu Espírito, derramando cura, milagre, restauração, libertação, restituição a todos os lares, a todas as casas dos brasileiros. É o que eu te peço. Ó Pai Todo-Poderoso. E claro, em nome de Yeshua, o teu mensageiro. Em nome daquele que sofreu por amor a ti. Foi vítima por isso. Sofreu por amor a nós. Em nome de Yeshua, que trouxe as boas novas, o teu evangelho de amor, de paz, de luz. Que assim seja, ó Deus, desde agora e para todo sempre. Muito obrigado, até amanhã, até a próxima live, falando sobre a pessoa do Espírito Santo e a deidade de Jesus. Deus vos abençoe. Uma excelente noite para vocês. Shalom.